Olá, eu sou o Jorge Sá e essa é a atualização do Safra sobre os últimos acontecimentos desta quinta-feira, 12 de março. O temor de que o surto de coronavírus virasse uma pandemia aconteceu ontem, com a declaração da OMS, Organização Mundial de Saúde, de alterar o status da propagação da doença. Os mercados financeiros já viviam momentos de tensão há semanas, tentando buscar mensurar os impactos que o surto traria para a economia real, a partir de restrições de comércios, viagens, fechamentos de indústria e quarentenas. De forma geral, os analistas do Safra e do mercado revisavam os PIBs indicando crescimento econômico menor até a semana passada. E coletar dados, reavaliar as análises, são funções essenciais nestes ambientes conturbados. O grande espectro de variáveis macroeconômica foi fortemente chacoalhado a partir da decisão da OPEP+, na sexta-feira passada, em não reduzir a produção de petróleo. E a partir de um conflito claro entre Rússia e Arábia Saudita, surgido após esse encontro, fizeram a produção aumentar e os preços despencarem simultaneamente durante o fim de semana. Isso nos levou, desde o início desta semana, a uma piora significativa no sentimento dos mercados financeiros globais. A mudança de status da doença para a pandemia vem acompanhada de notícias projetando um aumento exponencial da doença em diversas localidades desde ontem. Grandes cidades mundiais em quarentena e medidas inéditas, como as recentes restrições de voos entre a Europa e os Estados Unidos, contribuíram para elevar ainda mais o nervosismo ontem. Falamos no começo da semana sobre a necessidade de se manter um olhar para objetivos de médio e longo prazo. Essa visão permanece, por mais que seja desafiador acompanhar os movimentos negativos de curto prazo. O impacto nas economias nacional e internacional deverá ser maior do que o projetado anteriormente. O risco de uma recessão no cenário global aumentou e as projeções de crescimento do PIB de nosso time de macroeconomia, apesar de revisadas recentemente, ganham inevitáveis expectativas de revisões para baixo. Quando falamos em possibilidade de recessão no Brasil, isso quer dizer um PIB negativo no primeiro e no segundo trimestre. Para o ano, nossa projeção ainda é para um crescimento de 1,6%. com risco de ficar mais próximo de 1%. Nesse cenário de diversas incertezas, acreditamos que os mercados devem permanecer voláteis nos próximos dias. No entanto, estimamos que em dado momento o coronavírus atingirá um pico e começará a perder força. Ou seja, o choque da economia, apesar de relevante, será temporário. Neste momento de pânico, continuamos sugerindo atenção redobrada para movimentações de carteira, evitando mudanças significativas. Muitos clientes têm nos perguntado quais são as oportunidades que se colocam para a alocação de seus novos recursos. A renda fixa volta a exibir atratividade, tanto por sua segurança quanto pelo aumento recente nos juros futuros. A expectativa de corte da Selic se mantém, mas os agentes econômicos passam a negociar papéis de renda fixa de médio e longo prazo com taxas pré-fixadas bem mais atraentes, como não víamos há meses. E as modalidades são muitas na oferta dos sempre sólidos títulos do Safra. Papéis isentos de imposto de renda, como LCIs e LCAs, os clássicos CDBs e as letras financeiras. São diversos prazos, taxas muito atrativas, vários indexadores e, em alguns casos, janelas de saída para atender às necessidades dos nossos clientes. E opções mais ágeis, que mostram mais capacidade de se defender e buscarão os retornos adicionais no médio prazo, estão concentradas nos fundos multimercados. As cotas flutuam diariamente, refletindo a volatilidade cotidiana dos ativos. Mas são sempre alternativas indicadas para quem deseja se posicionar com dinamismo na futura recuperação. Nas esferas de renda variável, o tom se mantém, como sempre, de cautela. Posições como estas sempre representam boas oportunidades e funcionam como estratégia de diversificação em carteiras de investimento construídas de forma equilibrada, para o longo prazo. Oportunidades se abrem também neste segmento com vários papéis em preços atraentes, fundos que buscarão recuperar perdas através de seleção criteriosa de papéis e através de COIs, estruturas sofisticadas que buscarão colocar o cliente nesta classe de ativos, limitando parte da alta, mas com a segurança do capital inicial protegido. Este é o compromisso do Safra em prestar continuamente o melhor serviço de orientação aos seus clientes. Muito obrigado e até a próxima.